Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou contar para vocês como aconteceu a primeira Páscoa. E aconteceu lá no Egito. O povo de Israel morou no Egito durante muitos anos, 430 anos, e eles foram escravizados lá. Eles trabalharam muito, foram muito oprimidos e cresceram muito, mas o rei do Egito, Faraó, era muito mal mesmo, e era muito ruim com o povo de Israel. Deus um dia falou com este homem que morava lá em Midian. Moisés era pastor de ovelha e ele estava pastoreando as ovelhas quando Deus apareceu para ele numa árvore cheia de fogo e falou para ele ir até o Egito para libertar o povo de Israel desta opressão, da escravidão. E ele foi obediente a Deus e foi até o Egito com a ajuda de seu irmão. Ele foi até ao rei do Egito, Faraó, conversar com Faraó para tentar convencer o Faraó de deixar o povo de Israel ir embora, ir para o deserto, oferecer sacrifícios a Deus. Mas Faraó não deixou o povo ir. E Deus havia dito a Moisés que mandaria sinais, pragas, para mostrar que ele era Deus, que só ele é Deus e que ele era poderoso. Mas Faraó não acreditou em Moisés, no que Moisés falou para ele. Aí Deus começou a enviar as pragas. Enviou uma praga, 2, 3, 4, 5, e o coração de Faraó estava assim, escuro, porque estava cheio do pecado, cheio da desobediência. Mas Deus falou para Moisés que ele ia endurecer o coração de Faraó ainda mais do que já estava. E mandou a 6ª praga, a 7ª, a 8ª, a 9ª, até a 10ª praga, que foi a última praga. Aí Deus falou mais ainda com Moisés. Foi aí que ele orientou Moisés sobre a primeira Páscoa, o que eles deveriam fazer. E Moisés falou ao povo: olha, vocês vão reunir a família, pegar um cordeiro, separar um cordeiro sem defeito, perfeito, e vocês vão matar. E o sangue do cordeiro vocês vão passar em cima das portas. Vai servir como sinal entre Deus e o povo, para quando o anjo da morte passar e ver o sangue, quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, não ia acontecer nada com a família, com as pessoas daquela casa. E assim eles fizeram. Pegaram o cordeiro, mataram, o seu sangue eles passaram nas portas. E mais, Moisés falou: olha, o cordeiro não pode ser cozido, não pode ser cru. Esse cordeiro tem que ser assado e servido com ervas amargas e pão sem fermento. E olha, se a família for grande, o cordeiro é suficiente. Mas se a família for pequena, tem que juntar a sua família com a família do vizinho. E assim eles fizeram como Deus orientou Moisés, conforme Moisés tinha dito. E quando deu meia-noite, o anjo da morte passou sobre o Egito e levou todo o primogênito, inclusive o filho de Faraó, todos os primogênitos do Egito, tanto animais como os filhos dos servos. O primogênito é o primeiro filho. Essa praga foi o que levou o povo de Israel a celebrar a primeira Páscoa. Foi quando aconteceu a primeira Páscoa. Olha, o Faraó ficou irritado, deixou o povo embora, mas antes de ir embora, Deus havia conversado com Moisés e Moisés orientou o povo a pedir aos egípcios
prata, ouro, pedras preciosas. E o povo deu tudo que tinha de valor. Deus foi favorável com o povo de Israel, porque aquela joia, aquele ouro, era um sinal de pagamento pelo trabalho deles durante muitos anos. E eles também tiveram muito medo de morrer. Por isso que eles deram o ouro, a prata, né, as pedras preciosas ao povo israelita. E aí o povo estava muito alegre, muito feliz. O coração do povo de Israel estava assim, ó, alegre, cheio de alegria, de vida, porque afinal Deus havia libertado eles de um exílio, de uma escravidão de mais de 430 anos. E aí tem outra coisa. Vocês sabiam que o povo de Israel, ele celebra essa Páscoa até aos dias de hoje, do mesmo jeito, com cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês acham que Jesus também celebrava a Páscoa? Pode acreditar que sim. A Bíblia nos conta que quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi até Jerusalém com Maria e José, os seus pais aqui na terra, para celebrar a Páscoa. E quando Jesus se tornou adulto, ele também celebrou a Páscoa. E com os seus 12 apóstolos, ele fez uma celebração muito especial. A última Páscoa que Jesus celebrou aqui na terra, ela foi especial porque Jesus foi o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Cordeiro da Páscoa. Vocês se lembram que lá no Egito era necessário que um cordeiro fosse morto e que o sangue desse cordeiro fosse colocado sobre a porta das casas para que o anjo da morte não passasse naquela casa e levasse os primogênitos? Então, Jesus, a Bíblia diz que ele foi o cordeiro. Foi Jesus, não um cordeiro, mas o próprio Senhor Jesus, que foi morto naquela última Páscoa. Por que que Jesus foi morto? Ele foi morto porque ele precisava receber o castigo que era meu e que era seu. Por que que nós merecíamos ser castigados? Porque o nosso coração estava igual ao coração de Faraó. Lembra do coração de Faraó? Que era escuro, cheio de pecado, cheio de desobediência. O nosso também era assim. Tinha desobediência, tinha pecado no nosso coração. Pecado é falar e fazer tudo aquilo que Deus não se agrada. E o nosso coração estava assim. E a Bíblia diz que todas as pessoas que pecam precisam ser punidas, precisam ser castigadas. E o castigo do pecado é a morte. E o Senhor Jesus recebeu esse castigo no nosso lugar quando ele foi crucificado naquela cruz. Jesus veio ao mundo para esse fim, para esse propósito. Ele foi entregue por homens maus, é verdade, para ser pregado naquela cruz. A gente sabe que os sacerdotes, que eram invejosos, o próprio rei Herodes e Pilatos, entregaram Jesus para ser crucificado, mas eles fizeram isso porque Deus permitiu. Deus fez isso para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. E depois que Jesus morreu naquela cruz, ele foi colocado em um sepulcro. Retiraram Jesus da cruz e o colocaram em um sepulcro. Naquela época, o povo tinha esse hábito de colocar os mortos em rochas para que eles fossem colocados ali como se fosse ali a sepultura. Como era a véspera da Páscoa e eles não puderam fazer isso, as mulheres, lá no terceiro dia, bem cedinho, elas foram até o sepulcro para terminarem de preparar o corpo de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Quando elas chegaram lá, o sepulcro já estava aberto, a porta já estava aberta. E 2 anjos apareceram lá e falaram para elas: vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, está vivo. O Senhor Jesus
está vivo, ele venceu a morte. E porque o Senhor Jesus está vivo, nós podemos ser salvos, nós podemos recebê-lo no nosso coração e ter o nosso coração alegre. Sabe, um coração sem Jesus é um coração triste, mas quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, o nosso coração fica assim, alegre. O nosso coração fica cheio de alegria, porque nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos o amor de Deus derramado no nosso coração e temos a garantia de vida eterna. Entregue a sua vida, convide Jesus para entrar no seu coração e o seu coração vai ficar assim, alegre, feliz, porque a salvação em Jesus é a nossa Páscoa, a nossa celebração. E é isso que nós vamos celebrar nessa Páscoa, nesse domingo. Que Deus abençoe sua vida. Olá, vovó! Tudo bem, vovó? Oi, Shaolin! Como é que você está? Eu estou bem, vovó. Eu estou animado porque a Páscoa está chegando, vovó. Vovó, a senhora vai me dar um ovo de Páscoa, vovó? Sim, Shaolin. Eu já te falei, mas vamos lembrar mais uma vez? Porque existem 2 Páscoas e nenhuma delas fala de ovo. Vovó, como assim? Eu só conheço uma, vovó. Como assim 2 Páscoas? Tem a primeira Páscoa, que foi a Páscoa celebrada lá no Egito, e tem a última Páscoa, que foi a Páscoa celebrada por Jesus. E é essa que nós celebramos. Ah, eu lembro, vovó, a da Páscoa de Jesus. Foi quando Jesus ressuscitou. Vovó, mas a primeira Páscoa, como que foi a primeira Páscoa, vovó? A primeira Páscoa, Shaolin, foi na noite da morte dos primogênitos. É que os israelitas eram escravos no Egito. E quando Deus mandou Moisés tirar eles de lá, o rei, o faraó, não queria deixar. Então Deus mandou muitas pragas e a última praga foi a morte dos primogênitos. E eles deveriam comer um cordeiro, que o sangue dele seria colocado na porta naquela noite. Aquele sangue seria um aviso para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. E foi assim que o povo de Israel foi poupado, enquanto os egípcios todos perderam seus filhos mais velhos, os seus primogênitos. Foi por aí que começou a celebrar a primeira Páscoa. Nossa, vovó, isso é muito forte e muito interessante, vovó. Agora, vovó, me fala sobre a segunda Páscoa. Os israelitas continuaram celebrando a Páscoa. E quando Jesus estava aqui na terra, ele também celebrou a Páscoa. Mas houve uma Páscoa muito especial, em que Jesus foi o próprio Cordeiro. Nossa, vovó, mas como foi isso, vovó? Jesus, o próprio Cordeiro? É porque o Cordeiro não tinha que ser morto? Sim. Então, naquela Páscoa, Jesus foi morto. Só que Jesus não foi morto igual o Cordeiro. Ele foi morto numa cruz. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Por isso, ele é chamado o Cordeiro de Deus. Ah, foi quando ele foi morto e depois ressuscitou ao 3º dia, né? Por isso é a segunda Páscoa, é quando ele é morto pelos nossos pecados e depois ele ressuscita. Isso, Shaolin, muito bem. Você até pode ganhar chocolate, comer chocolate, mas você não pode esquecer a verdadeira Páscoa, Shaolin. Vovó, agora eu sei o significado da verdadeira Páscoa. Então, não importa se eu vou ganhar chocolate ou não. Foi muito bom, vovó, conversar com a senhora.
Isso, garoto. Agora eu preciso ir para casa porque tem umas coisinhas para fazer. Você vem comigo, Chinchaolim? Vou sim, vovó, vamos!